Estava vendo um jogo entre Egito e Argélia. Isso era 2010, em janeiro de 2010, fevereiro de 2010, era a semifinal da Copa da África. Eu estava num café em Betsahur, que é uma cidade nos territórios ocupados. E a gente estava vendo o jogo e tal, e os palestinos todos que estavam naquele café estavam torcendo para a Argélia. E eu achei curioso, e aí eles começaram a me contar, não, porque o Egito participa ativamente do cercamento a Gaza, né? Porque o Egito colaborava e continua colaborando com o cerco que Israel faz a Gaza. Então, quer dizer, parece meio banal, um dado meio até folclórico, mas ali era um sinal, era a primeira evidência de que a clivagem política se dá no futebol. Quer dizer, então, as afiliações que as pessoas têm na vida, ou porque elas sofrem algum tipo de opressão, ou porque elas se sentem próximas a um certo tipo de comunidade, ou afastada de um certo tipo de comunidade, aquilo entrou, né? E aí eu falei com o Lucas, que é um dos outros diretores do filme, eu contei por Skype e tal, e aí ele falou, puta, vamos fazer esse negócio, vamos escrever alguma coisa, vamos... E aí a ideia era, e aí a gente voltou 6 meses depois, durante a Copa, e a ideia foi, vendo como os israelenses e palestinos criavam afinidades aos times, né, na Copa do Mundo, começar um debate, tá, qual que é a origem desse problema? Qual que é a causa, né, vamos dizer, subjacente, assim, para além da violência que a gente vê, tá, por que isso acontece? No fim a gente estava vendo qual era a base, pelo futebol, a base da relação de poder entre israelenses e palestinos que explica o conflito. I was sitting with a friend and talking about the World Cup, especially when Argentina play against Germany and when they lose 4-0. I'm sorry for that. But there are a settlement called Al Mukabbar, and just the separation between the settlement and the Palestinian city just a road, it's a street. In that match, because the Mr. Maradona, he said, okay, if we will win, I will give our winner for the Jewish, and he said that for the media. So all the settlers who live in this, they wave the Argentinian flag. And the Palestinian, what they did, some of the Palestinians, they support Argentina, but because they want to against the settler, they bought the Germany flag here. And my friend, he went there and he saw that. Okay, if I will support Argentina from Palestinian side and the settlers, mean I will be in the same side with the settlers. No, but they are occupation, they are settlers. A principal dificuldade foi bom, custo, né? O custo sempre é uma dificuldade, né? Porque ainda mais se envolve viajar para fora e passar um tempo fora. É outra dificuldade, acho que lá teve. A gente conseguiu, acho, até lidar bem com elas, mas de movimento, de viagem, eu acho que de chegar nas pessoas, em algumas pessoas, né? Mas alguns lugares, por exemplo, em Hebron era um pouco mais difícil filmar, porque Hebron é uma área aberta, fisicamente ocupada militarmente, né? Então o exército está dentro da cidade, é uma zona que eles dificultam um pouco mais filmar. Os estrangeiros têm muito mais privilégio do que um palestino na Palestina. Então, um documentarista palestino, ele tem muito mais problemas para fazer um documentário do que nós. Mas eles fazem documentários incríveis, muito bons. Eu chego em Tel Aviv, eu posso ir para Jerusalém, de Jerusalém eu posso ir para Hebron, eu posso ir para Ramallah e para Nablus, quer dizer, o único impedimento maior a gente não conseguiu e foi para Gaza, mas aí Gaza está sob um status atual de cercado, né? Então Israel controla o movimento de todo mundo que entra em Gaza. Então, aí sim você precisa aí você não consegue entrar sem uma permissão, mas na Cisjordânia você consegue circular. Então, porque é exatamente o controle de fluxo que Israel faz, que é fechar
ou seja, cercar, impedir a circulação para os palestinos. Para israelenses colonos, a entrada é livre e para estrangeiros, em certa medida, sim, desde que você se comporte politicamente. Eu passei o filme lá, né? Então eu voltei mais 4 vezes depois e eu mantive contato com algumas pessoas e numa dessas vezes eu passei o filme em Tel Aviv. Na verdade eu passei em Betzahur, no AIC, que é um centro de informação alternativa em território ocupado, e num escritório em Tel Aviv. E foi bacana, assim, enfim, eu tenho contato com alguns, mas alguns que eu não tinha contato foram ver alguns personagens do filme. E foi muito doido, uma delas não se reconheceu. E aí, só que não é que ela falou, né, ela não ficou brava nem nada, ela gostou do filme, mas ela claramente estava meio atônita, assim. E ela é uma personagem que a gente gosta, porque ela expôs muita coisa. Ela, por exemplo, foi uma das que se abriu, eu acho. E aí é um caso específico dos israelenses que começam a passar por um processo de, vamos dizer, de uma reflexão do que está acontecendo. Tá, a gente tem um Estado judeu, mas o que significa esse Estado judeu? E quais são os custos, quais são as ações necessárias para manter um Estado judeu em um território onde existia uma outra sociedade que não era judia, né? Então, e é engraçado para além do filme eu já conversei, já entrevistei outros israelenses, é muito engraçado ver, engraçado não, mas é interessante ver como é esse processo. E eu acho que ela já vinha, né, ela vinha por um processo de reflexão, ela tinha servido o exército, ela fala isso no filme, né? Eu servi o exército, eu adorei, eu achava que eu era o Rambo. Acho que ela chegou, ela gostou do exército e ela se deu bem no exército. Assim. Ela fala, foi formativo para mim e tal. E ao mesmo tempo que ela exaltava o período dela no exército, ela começava a falar, não, mas espera aí, não tá certo esse negócio aqui, né? Tem alguma coisa que, em relação ao Estado judeu, tem alguma coisa fora de lugar, né? E eu acho que quando ela se viu, anos depois, num filme, né, ao lado de outros personagens, vendo isso e tal, ela ficou, eu não digo em choque, mas ela ficou meio atônita. In everything, the small thing, the Israeli occupation is control us. So we want to end this. I think the time is coming. Enough. More than 16 years under occupation. Porque o caso da Palestina é muito claro. Sim, você tem um muro enorme, dividindo, né? Só que o muro, ele entra num contexto da quebra dos espaços. A quebra, vamos dizer, das fronteiras. Mas eu estou falando da quebra das fronteiras de domínio. Então, na verdade, o domínio está se expandindo. E agora o domínio ele tem novos mecanismos de vigilância em que o muro é só mais um deles. Então, câmeras, aviões, drones, checkpoints. Então, você cria divisões, mas são divisões micros, vamos dizer. Você cria... você pode dar o nome que você quiser, né? Agora se usa Bantustão, né, para comparar com o que aconteceu na África do Sul, mas enfim, essas áreas na Palestina, por exemplo. Então, você cria micro-áreas onde os palestinos podem viver e às vezes a barreira, ela é invisível. Não tem um muro. Então, muito do domínio israelense na Cisjordânia é feito sem muros, mas divisões muito sofisticadas, muitas formas de você impedir o movimento. Então eu acho que a gente na verdade está mais próximo desse tipo de controle. They cannot arrested our dreams. This is the end.